E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nascerala. Tamo junto para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série Arduino do Zero. Vamos conhecer mais um componente hoje, um componente bem divertido, é o buzzer, né? Esse transdutor que permite emitir alguns tipos de sons, né? Pode ser utilizado em diversas aplicações aí de alarme, de confirmação de pressionamento de tecla, tem muita coisa que você pode ter ideia e botar em prática com o buzzer. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa um comentário aí, me ajuda a ganhar engajamento aqui no YouTube, que todo final de semana tem vídeo novo no canal a um custo de R$ 0. Vamos lá? Vamos estudar o buzzer? Vamos lá, gente. Vamos para mais um vídeo aqui da série Arduino do Zero, né? Vamos conhecer mais um componente bem divertido hoje. A gente vai conhecer o buzzer, né? O buzzer, que é esse dispositivo aí, né? A gente chama isso aí de transdutor, né? É um dispositivo que converte sinais elétricos em ondas mecânicas, né? Conhecidas como som. Né? Tem vários tipos de transdutores, a gente vai ter a oportunidade de conhecer outros aqui, mas esse aqui é o mais simples e o de entrada, né? O transdutor de entrada para que a gente possa entrar nesse mundo do Arduino, né? De transdutores. Deixa eu pegar aqui minha caneta para a gente começar a estudar o buzzer. Então, o buzzer é um componente muito simples e barato, né? Realmente, é centavos um dispositivo desse. E chega a ser um alto-falante alternativo, porém limitado, né? Já que ele não foi feito para reproduzir todo tipo de onda sonora, né? Ele não tem, por exemplo, a mesma qualidade sonora possibilitada por um alto-falante, por exemplo. Então, voz, por exemplo, no buzzer está descartada, né? Ele não tem tecnologia suficiente para reproduzir voz. Você pode até tentar, vai sair meio roncando, mas não foi feito para isso. Ele foi feito para reproduzir apitos, né? Ti, tom, grave, agudo, né? Então, essa é a função do buzzer. Por funcionar semelhante a um alto-falante, então, ele tem aí dentro dele um diafragma, né? Que se movimenta, fazendo gerar o sinal sonoro, né? Ele pode ser utilizado para aplicações bem interessantes. Geralmente, quando você tem aqueles teclados que tem a resposta sonora, é um buzzer, né? Você aperta uma tecla, tem telefones antigos, né? É buzzer, né? Hoje em dia ele é muito encontrado em aplicações quando você acerta uma senha ou erra uma senha e tal, ele reproduz um som em um dispositivo desse tipo, tá? Pode ser um alarme, um pequeno alarme, né? Várias aplicações aí de acordo com a sua necessidade, uma resposta, alguma coisa, né? Existem dois tipos de buzzer. A diferença entre os dois é que o som reproduzido pelo passivo acompanha a forma do sinal elétrico que aciona ele. Então a gente tem uma forma de onda representada pelo sinal elétrico que aciona ele, então ele se comporta da mesma forma, né? Ou seja, se eu acionar um buzzer com um sinal elétrico que imita o som de uma flauta, o buzzer consegue reproduzir o som de uma flauta. É um buzzer mais sofisticado, né? Que te dá mais possibilidades. É um pouco mais caro, mas ainda assim é um buzzer mais sofisticado. Aqui ao lado a gente vê um, né? A gente tem aqui um buzzer. Tem um aqui também na bancada, já a gente vai ver ele funcionando aqui, tá? E ele não tem mistério, né? Ele é medido como se fosse um resistor. Para você medir um buzzer, você vai olhar quantos ohms tem nele, né? Ele tem, diferente dos resistores, ele tem polaridade, ó, você tem um lado positivo e obviamente o outro que não tem lado nenhum é o lado negativo dele, né? Você tem que ligar desse jeito, senão ele vai se comportar de forma errônea. Não é que ele vai queimar, mas ele vai se comportar de maneira errônea. Por outro lado, o buzzer ativo apenas emite um apito, que é desse que a gente tem aqui, né? Eu tenho aqui na minha bancada esse tipo de buzzer aí, né? Que ele vai vibrar em frequências que emitem sons de apito, né? Grave ou agudo, né? Frequência maior, menor. Galera que entende de música vai se dar bem nisso aí, não é muito a minha praia, mas conforme a vibração é maior, mais agudo fica, né? Conforme menor for a vibração entendam como frequência, né? O que é a vibração? É a quantidade de vezes que um dispositivo, que nem o buzzer, no caso do buzzer, vai vibrar dentro de um intervalo de 1 segundo, né? Então 20 Hz, né? Porque o buzzer vibrou 20 vezes em 1 segundo. Isso aí vai reproduzir uma nota musical, né? Mais aguda. Quanto mais
vezes ele reproduz em um segundo, sei lá, 200 vezes no segundo, vai dar um som bem agudo, né? Por aí que vai. Não é a minha praia a parte de música, mas quem entende de música vai entender melhor. Portanto, o buzzer ativo possui um timbre próprio, né? Certo? Age como se fosse um instrumento musical à parte, né? Então ele não reproduz fielmente a onda que o aciona como o buzzer passivo, mas ele ainda assim reproduz apitos e é o buzzer mais usado. Certamente é o mais usado. Se utilizarmos um pino digital do Arduino para acionar o buzzer passivo, ele irá se comportar como um buzzer ativo, né? Tipo, se você tiver um buzzer passivo e usar uma porta digital do Arduino, ele vai se comportar como um buzzer ativo, porque é uma coisa óbvia. Uma porta digital do Arduino, ela só emite sinais lógicos alto e baixo, né? Então, nível lógico alto, height, nível lógico baixo, low. Então, mesmo ele tendo toda essa sofisticação, ele só vai reproduzir os altos e baixos que a porta digital do Arduino é capaz de fazer. Se você quiser utilizar ele com toda a potência, tem que usar ele no sinal analógico. Eu acho que isso é tema até para um próximo vídeo, né? Que aí eu usaria uma porta analógica com a função digital write, né? Ainda com limitações, porque o range de atuação do conversor analógico digital do Arduino é de 10 bits, é um range pequeno para reproduzir sinais sonoros. Aí eu estou falando de som de voz, de flauta, de qualquer coisa como o material fala, com qualidade, né? Não vai ser muito bom ainda, mas já é um negócio que dá para entender, tá? Então, se a gente usar um buzzer passivo numa porta digital, ele vai se comportar como um buzzer ativo. Agora, se utilizarmos um módulo ou uma shield que reproduz arquivos de áudio, aí tem, né? Inclusive pode ser o tema do vídeo, pode começar por aí. O som do buzzer passivo conseguirá reproduzir o som real, né? Eu tenho aqui, inclusive, se vocês olharem aí nos meus shorts, nos meus vídeos curtos aqui do canal, tem um que eu implemento um FMzinho, um rádio, né? Mostro ele funcionando, né? A ideia era gravar um vídeo posterior, mas ainda não tive tempo de fazer o vídeo. E lá eu tenho um módulo externo, uma shield, né? Que tem um alto-falante que toca rádio FM aqui. Tem um vídeo, dê uma olhada aí nos shorts que tem aí no canal. A ligação do buzzer é muito simples, né? Então não tem muita coisa a se falar. A ideia é que você usa um resistor de 100 ohms, né, nele, para que... O certo é que cada tipo de buzzer, você olhando o datasheet dele, vai especificar qual é o resistor. 100 ohms vai se comportar bem nesse caso, tá? O circuito do buzzer é bem simples, basta ligar o negativo do buzzer ao GND do Arduino, conforme vocês podem ver aqui na ligação. Eu tenho um Arduino Uno, tá aqui o GND está indo nesse barramento que está indo para o buzzer ativo. Só temos buzzer ativo aqui. E a porta digital do Arduino atravessa o resistor de 100 ohms, né, e vai ao lado positivo do buzzer. Só. Não tem nenhum tipo de complicação nessa ligação. É só isso e pronto. Tá? Olha aqui, ó, não tem um valor exato. Como é que eu vou saber qual é o valor? O legal é que você leia o datasheet do componente, né? O buzzer, ele tem modelo. Você vai no modelo, procura no PDF e vai encontrar as especificações elétricas dele. Lá você vai ver como é, dependendo de como você quer que ele se comporte, você pode até mudar o tipo de resistor. Mas, repito, tudo isso está escrito no datasheet do dispositivo. A outra ponta do resistor, liguei um pino digital do Arduino. Nesse exemplo aqui a gente está vendo que ele está sendo ligado na porta digital 10. Né? Cada nota musical, aí eu estou falando, novamente, eu vou entrar aqui numa seara que não é bem a minha praia, tá? Eu não sou muito bom da parte de música, mas vamos lá, galera de música aí que me perdoe. Cada nota musical possui uma certa frequência, certo? Frequência é o número de vezes que a onda quadrada que sai da porta digital do Arduino vai a nível lógico alto e nível lógico baixo, né? Isso chama-se frequência, no intervalo de 1 segundo, porque um Hz é 1 ciclo por segundo. Então, para uma nota, né, para tocar uma nota, nós vamos mandar um sinal de onda quadrado, que é o sinal da porta digital do Arduino, é um sinal quadrado, certo? Para o buzzer em uma determinada frequência, certo? Então vamos ver aqui, só a título de curiosidade, para vocês podem ver aqui, o Dó, por exemplo, ele precisa de 262 Hz. Se o buzzer vibrar nessa frequência, ele vai reproduzir a nota musical Dó. O que isso quer dizer? Quer dizer que no intervalo de 1 segundo, esse dispositivo foi em nível lógico alto 262 vezes, fazendo o timbre do Dó. Se o dispositivo for a nível lógico alto 294 vezes, ele vai fazer o Ré. E cada nota musical tem a sua frequência. Cada uma tem a sua frequência. Inclusive eu vou utilizar isso aqui na nossa aplicação prática aqui para fazer um piano de 4 notas. Fazer um piano com o Dó, Ré, Mi, Fá só.
só com essas 4 notas. Mas se vocês quiserem reproduzir as 7 notas musicais aí, podem, né? Ainda tem o meio tom aí, né? Dó sustenido, ré, essas coisas aí que não é minha praia, mas que dá para você procurar qual é a nota, que você vai fazer uma música bem mais complexa. Para facilitar a nossa vida, existe um comando, né? Uma função do Arduino, que é a função tone. Essa função tone me ajuda a dizer qual é o pino que eu quero acionar, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, qual é o pino que eu quero acionar, em qual frequência em hertz eu quero acionar esse pino e por quanto tempo, em milissegundos, isso vai ficar acionado. Ou seja, o pino tal vai vibrar na frequência tal por tantos segundos. Eu posso dar um dó e ficar o dó meio segundo, posso ficar o dó tocando 1 segundo, o dó tocando 5 segundos, entende? Né? Esse tempo aqui é diferente dessa frequência aqui. Né, ele vai tocar essa frequência em tantos segundos, né, fazendo dó, 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 né, vai aumentando o tempo. Vocês vão rir dessas minhas desafinações aí. O parâmetro de duração define o tempo em milissegundos da emissão sonora. A parada é essa. Esse é o exemplo proposto, como eu falei, um piano de 4 notas. Então eu tenho aqui botões, né, então o botão 1 aqui, eu vou botar um em cima dele, o botão 2, o botão 3 e o botão 4. Esse botão 1 vai vibrar na frequência do Dó. Se eu ficar segurando ele, ele vai ficar tocando Dó. O botão 2, Ré. O 3, Mi. E o 4, Fá. Certo? E a ligação do buzzer, né? O resistor de 100 ohms aqui. 100 ohms. Indo para a porta digital, no meu exemplo aqui, é o digital 6, né? Já que o botão 1 está no digital 2, o botão 2 no digital 3, o botão 3 no 4 e o 4 no 5. Tá ligado desse jeito. Observem que não tem mistérios nessa ligação. É a ligação de botão mesmo, que a gente já viu aqui no canal. Assistam os primeiros vídeos dessa série, que lá eu falo de botão e LED, né? Que os resistores de pull down de cada botão desse, estou usando a abordagem de pull down aqui. Por que eu sei? Porque o resistor está indo para o GND, ó. Então é o pull down, né? E o buzzer aí, sem mistérios nenhum. Você vê que o código é muito simples, muito simples, muito simples. Vamos lá. Como é que se comporta esse código aqui? Se comporta assim. Na função setup, eu inicializei o pino 2 como input, o pino 3 como input e o pino 4 como input e o pino 5 como input. Por quê? Porque esses daqui são os botões. Esses caras aí são botões e botões devem ser inicializados como input, é dispositivos que recebem um estímulo externo, né? Eu pressiono o botão, ele tem que receber esse sinal de nível lógico alto na porta digital, por isso que é input. Já o buzzer, como é um dispositivo de saída, ele está ligado no pino 6, o buzzer é output. Então aqui está o nosso buzzer, certo? Simples desse jeito. Assistam a aulas de botões, que vocês vão entender, botão e LED principalmente, para entender essa parte de input e output para quem está chegando aqui agora, certo? O botão é input porque recebe um estímulo externo. Então, e o buzzer é output porque ele, a partir dele vai ser emitido um sinal sonoro, né? Então um entra e o outro sai. Função loop é só isso aqui, gente. Sem mistério nenhum, não tem nada demais. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável inteira chamada leitura, né? Foi criada aqui. E tenho uma variável inteira chamada tempo, que é 300 milissegundos. Esse tempo eu podia ter até definido ele como constante, já que eu não tenho ideia de mudar esse valor, tá? O que essa variável leitura que foi criada aqui vai fazer? A variável leitura vai fazer a leitura digital do pino 2. Por quê? O pino 2 é onde está ligado o primeiro botão. O pino 2 é o botão 1. Aqui é o botão 2, aqui é o botão 3 e aqui é o botão 4. Né? Cada if desse aqui é para um botão. Cada leitura if desse, ó, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. Se ao verificar, né, que leitura recebe digital read do pino 2, onde está o botão 1, se essa variável leitura receber nível lógico alto, né, já que ela vai ver se o botão está pressionado, o que ela faz? Ela toca o dispositivo que está ligado no pino 6, que é o buzzer, nessa frequência por 300 milissegundos. É isso que ela faz, certo? Funciona desse jeito. Se não, não acontece nada, porque esse se aqui não tem se não. Se o botão 2 não estiver pressionado, ele vai passar para o teste do botão 1, perdão. Se o botão 1 não estiver pressionado, ele vai passar para o teste do botão 2. A variável leitura agora vai ser o digital read do pino 3, que é onde está o botão 2.
Se essa variável leitura receber nível lógico alto, ele vai tocar o dispositivo que está no 6, que é o buzzer, só tem um buzzer, está todo ligado no 6, ó, 6, 6 e 6. O que está mudando? A frequência. Por quê? Porque 262 é o Dó, 294 é o Ré, 330 é o Mi e 349 é o Fá. É isso que está mudando. Então, se a variável leitura capturar que o primeiro botão está apertado, ele vibra na frequência do Dó. Se a variável leitura capturar que o botão 2 está apertado, ele vibra na frequência do Ré. Se a variável leitura verificar se o botão 3 está apertado, ele vibra na frequência do Mi. Se a variável leitura verificar se o botão 4 está apertado, ele vibra na frequência do Fá. É simples, é só isso, não tem mistério nenhum. Aqui, ó, encerra a função loop. É só uma variável para fazer a leitura dos botões e, de acordo com o que for lido em cada botão, ele vai emitir uma nota musical diferente. Vou deixar esses códigos aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Vamos lá no Tinkercad. Bom, eu estou aqui no Tinkercad, né? Vou até que me afastar aqui, porque eu tenho certeza que vai me atrapalhar. Já vou botar para cá. Então eu tenho aqui o mesmo esquema que vocês viram ali no material, né? Tem os botões aqui, ó, esse ligado no pino 2, o botão 1 no pino 2, o botão 2 no pino 3, o botão 3 no pino 4 e o botão 4 no pino 5 e o buzzer no pino 6, todos pinos digitais do Arduino, tá? Tem o resistor de 100 ohms aqui, certo? E tem os resistores de 10K, né, resistores de pull down de cada botão desse, né, com a ligação aqui por 5 volts, já que quando eu aperto ele eu preciso enviar nível lógico alto para cada porta dessa, e simples desse jeito. O código é exatamente o mesmo código que a gente acabou de ver no material, sem diferença nenhuma, né? Tenho aqui a inicialização dos pinos, os pinos dos botões inicializados como input na função setup, o pino do buzzer inicializado como output. Eu tenho aqui na função loop uma variável inteira leitura, que é nessa variável que eu vou armazenar a leitura de cada pino desse do botão para saber se ele foi pressionado. E uma variável tempo, que aqui está 100 milissegundos, meio diferente do material, mas não tem problema. 100, né, de 100 milissegundos, que é a duração de toque de cada nota aí. Faço a variável leitura, ver se o pino 2 está pressionado. O pino 2 é o botão 1, olha só, botão 1, pino 2. Ó. Se tiver pressionado, ele toca o Dó. Faço a variável leitura, ler o pino 3, que é o botão 2. Se tiver pressionado, ele toca o Ré. Faço a variável leitura, ler o pino 4, que é o botão 3. Se tiver pressionado, né? Se o nível lógico for alto, é porque ele está pressionado, então ele toca o Ré. Faço a variável leitura, fazer a leitura do pino 5, que é o botão 4. Se essa leitura retornar nível lógico alto, eu toco o Ré. O Fá, desculpa. Perfeito? Vamos lá, vamos inicializar o bicho aqui. E vou ver que ele toca, ó. Aí, ó. Ele tá com esse barulho estranho porque o Tinkercad ele tá meio lento. Se você observar aqui em cima, vou até tentar marcar aqui, ó. Esse aqui é o tempo de simulação dele, ó. Ele tá marcando 2 segundos, mas se ele tivesse num bom dia, o Tinkercad é um simulador web, ele tem essas lentidões aí, ficava melhor, mas olha só. Faltou o Sol. Perdoe um Tinkercad. Aqui na bancada vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Certo? Então, é isso aí. Vamos ver outro exemplo aqui que eu separei. Eu separei um outro exemplo de fazer o buzzer tocar uma música, e esse que eu montei na bancada, já que esse negócio de botar botão aí ia gastar uma pancada de tempo aqui. Então, esse aqui eu vou tocar uma música. Então, só preciso do buzzer, mais nada. Vocês podem ver a ligação do buzzer aí, ó. GND, ligado no GND. O positivo, atravessando um resistor de 100 ohms, que na prática eu botei um potenciômetro. Para quê? Para que a gente possa ver que quanto maior for esse resistor, mais baixo fica o buzzer, né? Para não ter que estar trocando de resistor aí toda hora e você entender a função dele, eu coloquei um potenciômetro, né? O potenciômetro, nesse caso, se comporta como controle de volume, né? Vocês vão ver aqui na bancada que o potenciômetro, quanto mais eu giro ele, mais aumenta a resistência, menos tensão chega no buzzer e o volume fica mais baixo. E, gente, cara, é assim que se comporta o volume de qualquer coisa.
são resistores variáveis. Eu acho que eu falei isso numa aula lá atrás, quando eu estava falando de potenciômetros. Então aqui na bancada, no lugar desse resistor, não que eu não tenha um resistor de 100 ohms, eu resolvi botar um potenciômetro para servir de controle de volume, né? E ele vai na porta digital 2. Agora aqui é o código, né? Criei uma constante chamada buzzer pin, né, que é o pino do buzzer, e atribuí a ela o valor 2. Por quê, professor? Porque o buzzer está ligado no 2. Não tem botão, né? Eu não botei botão, ele só vai tocar uma música, certo? E o que tem na função setup? Na função setup eu só tenho a inicialização do único pino que eu estou usando como output, que é o pino do buzzer. O buzzer está aí, ó, certo? A função loop eu chamo uma função song, ou seja, eu podia ter feito isso aqui tudo da função loop, certo? Mas eu fiz uma função song, que está descrita abaixo, essa daqui, que é a música em si. Então a função loop, ela fica chamando a música sempre que ele termina de executar a função song. Como é o loop infinito, ele chama a música de novo. E o que é essa song? Essa song aciona o buzzer pin, certo? Nessa frequência. Se eu não especificar, uma coisa que eu não falei lá atrás. Se eu não especificar a duração, ele entende que a duração é zero, né? Perdão, ele entende que a duração é constante. Perdão? Fica tom, sem parar, né? Aí o que eu fiz? Coloquei um delay de 245 milissegundos e interrompi o buzzer, né? Esse no tone é o inverso do tone. Então aqui eu faço vibrar e aqui eu faço parar de vibrar. É outra forma de abordar isso aí, certo? Toque o buzzer pin na frequência de 65. Posso usar o delay para definir a quantidade de tempo que eu quero isso, né? A função delay a gente já viu aqui. E depois paro de tocar. Então isso aqui na prática é uma nota musical da música. Isso aqui é uma nota. Aqui é outra nota. E aí vai. Eu não coloquei o código todo, porque isso aqui é uma música completa. Vai ter aí centenas de linhas, tá? Vamos ver ela lá no Tinkercad. Então aqui no Tinkercad eu tenho o música aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz, olhem só o tamanho do código aqui, ó. O código tem mais de 100 linhas, certamente. Deixa eu pegar aqui, ó. 709 linhas. Mais de 100 linhas, tem quase 1000. Certo? Porque aqui é uma música completa, né? Então ele está acionando o buzzer aí por um tempo e parando de tocar, né? Eu podia ter utilizado a abordagem do exemplo anterior, né? Mas aqui é para ficar também ilustrado outra forma de trabalhar com ele. Quer dizer, toque durante esse tempo, pare de tocar. É uma nota. Toque durante esse tempo, pare de tocar. Outra nota. Toque durante esse tempo, pare de tocar. Desse jeito. Vamos ver se vocês conhecem a música. Eu não vou dizer que música é. Deixem aí nos comentários. Eu vou tocar tanto ela aqui no Tinkercad, como eu vou tocar ela na bancada. Atenção, Tinkercad. Essa zoada feia é o Tinkercad com lentidão, tá? Conhecer essa música. Acho que já dá, né? Já dá de conhecer. Agora nós vamos pro Arduino IDE e para a bancada. Vou fazer um corte aqui e já tô de volta. Bom, galera, tô aqui com o Arduino, né? Nosso Arduino Mega aqui. Esse jumper azul aqui tá indo, passando por dentro desse potenciômetro e acionando o lado positivo do buzzer. Tá aqui o buzzer. O lado negativo dele está indo direto para o GND, que está nesse verde aqui, ó, indo para o GND do Arduino, né? Esse lado positivo que eu não estou usando, né? Essa parte aqui, na verdade, eu não estou usando nada, tá? Aqui eu tenho uns resistores também que eu não estou usando, eu estou usando só essa parte aqui, tá? Então tá aqui a porta 2, tá indo para o pé desse potenciômetro, né? A parte variável dele está voltando por esse jumper preto e indo para o... Tá aqui o resistor variável, né? Esse aqui está indo para a perna, passando por dentro do resistor variável, esse vermelho, e indo para o buzzer. Ou seja, para poder chegar no buzzer, esse resistor variável vai definir o quanto de tensão vai chegar aqui, certo? Então vai servir de volume, né? Ele é um controle de volume. E o negativo está vindo por aqui, indo nesse jumper verde, indo para o negativo do Arduino. O código está aí na tela, né? Vocês estão vendo, o Arduino não tem código nenhum carregado aí. Vou carregar agora, ó, o exato mesmo código que a gente estava usando. Ó. Deixa eu subir lá para cima. O exato mesmo código, ó, buzzer pin e tal, do mesmo jeito. Toca uma nota, depois toca outra, continuamente, tá? Vamos lá, vou dar um
a aplicação do código. Vocês vão ver o Arduino piscando, recebendo. Olha aí, ó. Tá recebendo. Pronto, tá recebendo. Por que ele não tá tocando? Talvez seja o volume. Deixa eu mexer aqui no volume. Deixa eu tentar botar mais perto pra vocês ouvirem. Tá vendo a música? Deixa aí nos comentários que música é essa. Duvido a galera acertar. Tem que ser nerd pra acertar que música é essa. Então aqui eu tenho um controle de volume, ó. Vou diminuir um pouco, ó. Diminuir demais. Ó, vou aumentar, ó. Certo? Esse potenciômetro também não é o mais indicado para isso, ó. Se eu aumentar um pouquinho, ó, bem baixinho já, ó. Aumentar mais. Diminuir mais, né, ó. Não consegue mais nem tocar. Beleza? Agora eu ainda vou fazer um corte aqui bem mais para perto para vocês darem uma olhada. E aí, galera, tá dando para identificar que música é? Então tá aqui, talvez de perto fique melhor de olhar, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a porta digital 2, vou baixar essa música aqui, depois eu aumento de novo. Eu tenho a porta digital 2 aqui, que tá indo aqui, ó, para esse barramento, e tá indo para esse jumper para dentro do terminal variável, né? O outro terminal vem para o buzzer, ou seja, esse resistor variável, conforme eu rotaciono ele, eu aplico uma resistência diferente no buzzer, se comportando como um volume. Aqui era para ter só um resistor, como lá no exemplo. Porque aqui eu quis implementar ainda... Ó, eu tenho resistores, podia ter botado aqui esses resistores, mas eles não estão sendo usados aí. Ó, a outra perna aí do negócio, né, tá saindo de foco aí. Bora, câmerazinha, dá foco aí, cara. Aí, ó. A outra perna aqui, o negativo do buzzer, tá vindo por esse jumper, por um outro jumper que tem aqui, para esse verde, né? Esse verde aqui é o GND. GND, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Deixa eu botar aqui, ó. GND, tá vendo? Esse aqui é o GND, ó. Certo? Simples assim, certo? Agora eu vou aumentar o volume aqui pra gente identificar que música é. Agora tá fácil, hein? Deixem aí nos comentários. Eita. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conhecemos aí mais um componente do Arduino, né? Um dispositivo de saída, o buzzer, né? Que emite sinais sonoros, né? Pode ser utilizado aí, a gente fez uma aplicaçãozinha de um piano de 4 notas, fizemos uma aplicação aí de uma música, né? Por falar nisso, deixa aí nos comentários que música é aquela que a gente fez tocar aqui no buzzer, né? Uma música bem conhecida, né? A galera aí já deve estar sacando que música é, certo? Então tem muita aplicação para esse dispositivo. Alarmes, confirmação de pressionamento de tecla, né? Isso aí é o que a sua imaginação mandar, que precisar de uma emissão sonora, né? Obviamente o buzzer não tem tanto volume, mas uma emissão sonora para confirmação de alguma coisa, né? É uma aplicação que pode ser utilizado o buzzer nela, beleza? A gente está terminando o vídeo, mas deixa um like aí, cara. Se não deu lá no início, dá um like agora aí que tu ajuda bastante a gente aqui no YouTube. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Muito obrigado.